Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Qualquer pessoa deseja ser melhor do que é agora. Deseja ser alguém na vida. E isso vale para adultos, vale também para crianças. A pergunta é: por que desejamos melhorar? Olá, eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E você é muito bem-vindo ao episódio 34 do podcast Vivências. Hoje vamos falar de aprimoramento. Tudo bem, Milton? Cada vez melhor, Yara! Ai, só você cada vez melhor, graças a Deus, não é isso? Com toda certeza. Os amigos que estão nos assistindo pela primeira vez, nos ouvindo pela primeira vez aqui na Seichonoye, no Lar do Progredir Infinito, onde a gente se aprimora sempre. Habitualmente, quando alguém pergunta como está você, tudo bem, a gente responde cada vez melhor, graças a Deus. É assim mesmo. Mas, olha só, conversar sobre esse assunto que é aprimoramento, esse assunto é muito importante. Então, a gente tinha que trazer uma convidada importante aqui também. Você sabe que o pessoal me confunde com ela? Verdade? Verdade. Nossa. Dizem que a gente é irmã. E gostaria, então, de apresentar aos amigos a vice-presidente da Associação dos Educadores da Seichonoye do Brasil, preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Eu sou a Yara. Eu sou a Fernanda. Olá! É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar desse vivências, nos aprimorarmos mutuamente, junto com a minha irmã gêmea. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Então, eu sou a Fernanda, ela é a Yara. E você é muito bem-vinda aqui para a gente conversar sobre esse assunto que muito nos instiga, certo? Com toda certeza. Então, os amigos que nos acompanham podem ter certeza que o programa, conforme vai acontecendo, ele vai ficando cada vez melhor, porque a gente vai se aprimorando também, inclusive, nas nossas conversas, né? Mas sempre que a gente traz um convidado, Fernanda, a gente quer conhecer um pouquinho desse convidado, né? Como conheceu a Seichonoye, qual foi a sua busca dentro da Seichonoye, ou às vezes até participando dentro da Seichonoye, encontrou a sua busca, né? Para ilustrar um pouquinho, eu vou trazer um trecho do livro A Verdade, volume 9, na página 334. O mestre diz assim, citando Cristo, a Vivências de Cristo. Cristo disse: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A vida que se aloja em nós possui um desejo divino, uma busca sagrada, que é uma espécie de saudade da fonte da vida. É o nosso sentimento religioso que busca, bate e finalmente consegue abrir as portas. Conhecer a Fernanda Negrão Chaves Caielli. Qual foi a sua busca quando você encontrou a Seichonoye, Fê? Olha, eu sempre fui uma pessoa assim de muitas buscas, né? Buscas nas religiões, então eu passei por várias. Bom, eu já comentei isso, mas vou comentar para o pessoal que não me conhece. Estudei em colégio de freiras, né? Então eu estudava, gostava da parte religiosa, mas eu não aceitava tudo, né? Então tinha algumas coisas que não eram explicadas e eu questionava. Minha mãe foi chamada na escola algumas vezes e falava: nossa, sua filha é tão boa aluna, mas porque eu questionava, né? Assim, nunca acreditei, né? Comprei a história de ou porque é castigo, ou porque tem que ser assim, ou porque Deus quis. Então, tinha algumas questões que eu não aceitava. E aí, eu continuei nessa escola, mas eu fui conhecer também o espiritismo, né? O kardecismo e outras vertentes, porque eu estava sempre buscando algumas explicações e nunca me sentia assim, né? Sempre parece que faltava alguma coisa. Depois de já adulta, acho que isso ficou dentro de mim e eu comecei a preencher com conhecimento científico. Então, vou estudar mais, né? Sempre fui curiosa, então isso faz com que eu
sempre fez com que eu gostasse de estudar, aquele meio nerd, né? Assim, no bom sentido, de pesquisar, não de ser muito quieta, mas de gostar de conhecer. E eu fui para o lado já de querer cursos, fui para a área, fui para a educação, fui para magistério, mas fui para psicologia, fui para psicopedagogia, então eu ficava buscando tudo. Nessa busca, então eu estou lá pesquisando o que tem de novo, estava voltando num sábado, dirigindo da pós-graduação, aqui em São Paulo, ouvindo o programa de rádio, quando eu ouço, acho, por acaso, um programa da Seichonoye. E eu já tinha tido contato antes, lido, já tinha visto meditação Shinsokan quando eu tinha uns 15 anos, gostava, mas sabe quando gosta, lê de vez em quando e ok. Nesse programa, me chamou a atenção e aí falava de uma convenção que ia ter no dia seguinte. Olha. E eu pensei, nossa, eu vou passar lá perto, vou parar o carro, eu sabia onde era a sede, eu vou parar lá e vou perguntar que convenção que é essa. E parei, né, o carro, entrei num sábado, estava tendo orientação pessoal, falei, quer fazer? Quero. Só que eu cheguei na orientação pessoal, também não sabia o que falar, porque eu não tinha um problema, eu tinha uma busca. Aí hoje, preletora, eu fico pensando, gente, quem foi aquele anjo que me ouviu e pensando o que eu vou falar para ela, né? Porque eu não pergunto, eu estava curiosa, né? E essa preletora me falou, que eu não recordo o nome, queria lembrar para agradecer, mas me marcou, falou, você vai entrar na livraria e faz uma oração e veja o livro que te chama a atenção. E que Deus sabe o que você está querendo, né? E aí tinha um lançamento da Humanidade Isenta de Pecado, ou não sei se era o primeiro volume, não sei. E estava lá, assim, em evidência. Falei, gente, é isso que eu quero. Como assim, a Humanidade Isenta de Pecado? E ali, sem perceber, eu encontrei a resposta ao que eu buscava. Então, eu fui para esse livro, eu fui para a convenção no dia seguinte, já liguei, na época era de orelhão, falando, quem quer ir comigo? Aí minha mãe já quis, falei, estou comprando aqui, já fui no dia seguinte. E aí, na semana, já comecei a frequentar, né? Então, é o que você acabou de ler aqui para a gente, né? Citando a Verdade, volume 9, que as coisas que a gente busca vêm para nós, né? Então, naquele momento, eu não estava pensando, eu quero parar, eu quero achar uma outra religião, eu quero. Mas eu vivia esse momento de buscas. Então, acho que quando a gente está pronto para ler, né, parecia que veio ao encontro do que eu estava buscando. E aí eu mergulhei de cabeça, né? Já comecei a frequentar, já fui fazer curso, já fui querer ajudar, como é que a gente faz para participar, porque estava respondendo aquilo que eu nem sabia que eu estava buscando, né? Eu fico pensando, é quase como a gente semeia uma semente e eu sempre gosto de pensar na melancia, né? Tem uma sementinha de melancia. Eu tenho uma melancia? Talvez eu tenha uma melancia em potencial, né? Sim. Mas eu preciso de uma condição para que isso, para que ela floresça e dê o fruto, e seja aquela melancia que ela é em potencial. Então, de repente, naquele momento você sempre foi, né? Sempre, todos nós temos essa natureza divina, então, pá! E aí sempre está florescendo, a gente está sempre florescendo. Acho muito legal pensar isso, porque eu estou te ouvindo e é uma busca lá da adolescência, lá de trás, e ela não parou, né? Não parou. Não, e não é que eu não tinha lido, porque eu já tinha lido revistas, mas é o que você falou, é o tempo certo, né? O momento de germinar. Então, a gente está sempre nessa incessante desenvolvimento. Parece, do ponto de vista humano, que é o desenvolvimento, né? Mas é a potencialidade que a gente traz dentro de nós. É o infinito que a gente traz dentro de nós, querendo se expressar, né? Então, a cada momento da vida, isso vai se expressando de uma forma. E a gente vai compreendendo à medida que a gente vai se conscientizando disso, né? Então, talvez, naquela hora, foi a resposta. Eu penso, nossa, eu já tinha lido isso em algum lugar, aí achei uma verdade da vida mais antiga na minha casa, só que talvez na adolescência ainda não estava pronto para germinar, estava lá, né? E nesse momento, sim, fez todo sentido, né? O momento que a gente, conforme diz o trecho, mata a saudade da fonte da vida, né? Que cria essa conexão. Eu me identifiquei muito com as suas vivências, porque eu também estudei em colégio de freira na minha adolescência.
E a minha busca era uma busca que eu não sabia ainda que estava buscando. Na verdade, quem estava buscando era a minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade e o meu pai sempre foi assim um alicerce para minha mãe. E aí a minha mãe, quando ele partiu para o mundo espiritual, ela ficou perdida e aí ela foi em busca de ter esse amparo espiritual, dessa busca religiosa, né, para ter um alicerce. E ela foi buscando em vários locais. E como eu era pequenininho, onde ela ia, eu tinha que ir junto. Claro. Né? Então, eu conheci determinados segmentos religiosos nessa busca dela. Até o momento em que a gente conheceu uma reunião da Associação Local da Seito Noé. Eu me lembro até que na recepção, o que me marcou é porque a pessoa da recepção, a pessoa da livraria, ele também tinha o mesmo nome que o meu, né? E hoje na Seito Noé tem bastante Miltons, né? Tanto que tem bastante Miltões aí, eu sou o Miltinho. Mas lá na Seito Noé, o homem da recepção, ele também chamava Milton. Aí fiquei marcado, né? E até ele também se identificou comigo, porque eram 2 Miltons, né? Ele até me presenteou com um livro juvenil de orações. Tem uma dedicatória que até hoje eu carrego esse livro, né? E aí eu me identifiquei. Ali eu fui encontrando também a minha busca. Mas também participei daquela reunião, mas eu tive um hiato. Aí eu voltei a participar somente depois maior, né? Perto já na Associação dos Jovens, com 17, 18 anos, quando eu fui para a universidade, participando lá na cidade de Marília. Mas eu me identifiquei desse hiato, dessa questão da busca, né? E foi quando a gente mata aquela saudade da fonte da vida, né? E para cada um é de um jeito. Porque essa busca é natural. A gente falou no começo, é natural, a gente busca isso. E a gente não busca porque a gente quer colocar alguma coisa de fora para dentro. Né? Aparentemente é o de fora para dentro, mas é que tem um infinito dentro da gente que pulsa e que quer transbordar. Verdade. Então aí a gente não sabe muito bem o que fazer, então a gente ainda não compreende muito bem isso, então a gente vai buscando e parece que a gente vai se preencher. Mas, na verdade, não é isso. Claro que a gente vai aprender coisas, né? Você não era, sei lá, pedagoga, você não era psicóloga, você foi estudar também, mas dentro de você tinha uma certeza de que você podia ser alguém melhor a cada dia, não é isso? É isso. Essa possibilidade da gente sempre ser melhor, né? Melhor entre aspas, né? De buscar o novo, de fazer diferente, quero aprender uma coisa nova, quero conhecer uma coisa nova, né? Isso é extremamente importante, né? Isso virou competência, né, no mercado de trabalho, isso virou pré-requisito de currículo, mas isso sempre foi inerente do ser humano. Eu acho interessante que agora se fale e se reconheça que isso é importante. Mas isso é nosso, né? Quando a gente encobre é muito da Seito Noé, mas quando a gente se limita, não percebe, é um encobrimento mesmo de que alguma coisa não está legal. Porque o natural, se a gente observar, a criança, desde que nasce, ela é curiosa. Né? É inerente da gente, essa curiosidade é o que impulsiona. Quando a gente vai deixando de ser curioso, né? Vai se acomodando, acha que já aprendeu. Espera aí, vamos rever o que está acontecendo, porque não é o natural. O natural é a gente aprender uma coisa nova, querer saber, deixar fluir isso, né, que é dentro da gente. Então, essa busca, né, que mesmo quando vem as respostas, né, mesmo quando a gente se encontra, pode observar que vem novas buscas, entre aspas, né? A gente vem querendo conhecer, ou a gente fala, né, buscar conhecer alguma coisa de fora que não é, né, de ter essa possibilidade de externar alguma coisa diferente. Então, às vezes, na busca, eu comparo muito quando os adolescentes estão procurando a profissão, a faculdade que vão fazer, né, e escolhem, e achando que agora eu escolhi, já foi, e até faz aquela formação. Gente, dentro da própria formação, tem N formações, tem N coisas que você pode aprender. Não é que chegou ali e parou, né? Então, a gente enxergar a vida com esse contínuo, né? Ele é super importante. Isso, para a gente, né, é o que traz o nosso aprimoramento.
E acaba influenciando isso em todas as vertentes da vida, né? Então, quando a gente vai falar de um nicho, vai falar de mercado de trabalho, como que a pessoa se desenvolve, como que prepara aquele jovem, começa a se olhar para as pessoas que reconhecem que isso é importante. Então, acho que a gente falar sobre isso, né? E para o adulto, principalmente, é importante, porque a gente tem a impressão de que, às vezes, parou, né? Se formou, se está relacionando com formação, se formou, tá ok. Se está relacionando com a religião, eu encontrei, quer dizer que parou. Não, quer dizer que a gente continua se aprimorando ali onde a gente, né, se encontrou. Então, acho muito legal a gente falar sobre isso. Vou deixar vocês falarem. Não, mas é interessante porque muitas vezes a gente está falando muito de busca, e aí você falou um pouquinho, né, de que o natural é da gente se desenvolver, de se aprimorar. E essa busca, essa questão da palavra busca que a gente está falando tanto, né? Ela vem, às vezes, travestida de uma outra palavrinha, né? Que quando a gente está buscando, para a gente ter o aprendizado, para a gente ter o aprimoramento, na busca a gente vai encontrar as dificuldades, os desafios, que vão nos impulsionar cada vez mais a nos aprimorar. Fer, conta para a gente aí, utilizando os ensinamentos da Seite Noé, aplicando os ensinamentos da Seite Noé, uma vivência onde, dentro dessa busca, no seu desenvolvimento, no seu aprimorar, encontrou uma certa dificuldade, desafio e conseguiu transpor esse desafio graças aos ensinamentos da Seite Noé. Olha, é interessante, porque às vezes o pessoal vê a gente, né, e pensa que a gente não passa. Não tem desafio, não tem dificuldade. Eles falam assim para mim, não, é porque você é tão calma, não, é porque, gente, os desafios, eles nos impulsionam e a gente passa por momentos, né, mais desafiadores. Então, quando a gente passa e depois a gente olha e faz uma reflexão, geralmente foram momentos em que eu estava acomodada dentro de alguma rotina, dentro de alguma situação. E aí, acho que, sabe, é aquela coisa de que, então, a vida, né, vai te colocar em situações, ou os bodhisattvas que refletem os sons do mundo, vão mostrar pra gente que, opa, peraí, você pode fazer diferente, pode aprender diferente, né? Então, eu tive, assim, vários momentos em que eu observo que foi aquela aparente dificuldade, aquele desafio, foi impulsionador. Até para mudar a vida, mudar, né, a forma de trabalhar, ou mudar alguma questão pessoal. Então, tive muitos momentos. Então, vou lá atrás, quando eu conheci, né, então comecei a praticar e fiquei encantada com o ensinamento e eu trabalhava eu era orientadora educacional, né, de uma escola de educação infantil, e também a gente tinha uma parte que cuidava de materiais para várias escolas e cuidava lá de uma unidade, tá bom. E eu, né, falando, gente, agora só vou usar o elogio, vai dar tudo certo, boas palavras, minhas professoras são maravilhosas, esse ano vai ser maravilhoso. E aí, quando começa o ano, ele não estava assim, todo mundo tão maravilhoso. As questões, né, os conflitos começaram a aparecer. E aí é um momento que, no primeiro momento, eu falei, não é possível, gente, isso tem que funcionar, né? Está escrito que funciona. Eu tenho que praticar, como que eu vou praticar isso? Não querer matar ninguém, tô brincando, mas tem situações que você fica muito irritado e pensa, o que eu vou fazer? E aí, eu falei, não, gente, vou ter que praticar, né? Porque o que eu fazia antes, era pontuar só o que estava errado, né? Não só o que estava errado, mostrava o que estava certo, mas a gente falava muito do que estava errado. Olha, não pode ser assim, não pode fazer desse jeito, não sei o que. E isso acaba reforçando, por exemplo, né, o negativo. Então, às vezes, a pessoa não sabia o que a gente queria. Né? O professor que estava ali com aquela criança, ele lidava muito com o professor, com os pais, né? Então, o meu desafio era como que não foi nem como que eu pensando em mudar o outro, é como que eu vou mudar a mim mesma. Porque se mesmo eu estudando, conhecendo, se eu chegar lá e continuar falando igual, olha, Yara, não faz assim, você está falando errado, olha como você está falando com a criança, não trata ele desse jeito. Que é importante eu te dar um feedback,
mas eu também tinha que te dar subsídios para o que você faz bem. Que eu gosto em você? Para que você entre em contato com a sua, né, essência e perceba que, puxa, eu posso fazer diferente. Então, o mais desafiador foi mudar a mim mesma, né? Então, eu lembro que em situações assim que eu não sabia o que fazer, eu me trancava no banheiro, pegava a sutra e falava, vou me acalmar. Eu vou ler a sutra aqui, porque é ali o lugar que estava quietinho. E aí me acalmava, serenava minha mente, às vezes fazia uma meditação, ia lá e falava, vamos conversar. O que aconteceu? Né? Eu sempre gostei muito de conversar, isso ajuda, mas aí eu comecei a escutar mais. Né? O que aconteceu na sala hoje? Eu percebi que você estava tudo meio agitado, me conta um pouco. Aí a pessoa contava, e eu conseguia falar, você percebeu que às vezes a forma, não deixava de falar para ela, mas a forma como eu abordei foi mudando. E trabalhando, né? À medida que eu elogiava todas as professoras, o que ela fazia, que eu admirava nela, o que eu gostava, o que era mais marcante, né? Aí a gente conseguiu ir mudando a postura e introduzindo isso para que as professoras fizessem com os alunos. Porque antes eu chegava, olha, agora a gente vai elogiar as crianças. E a gente não está fazendo. Então, esse foi um dos maiores desafios de eu ter que me policiar o tempo todo. Isso, né, a gente tem que fazer sempre. Mas eu entrei, né, hoje eu já sei que começa em mim e volta para mim. Mas naquela época, eu achei que, ok, vamos aplicar isso, que vai funcionar, sem pensar, né, que primeiro eu tinha que mudar a mim mesma. Então, esse foi o momento mais desafiador de mudar, perceber, sabe que o pessoal fala, mudou a chave? Foi isso. É interessante, né? Essa forma que a gente começa a olhar o mundo a partir do que a gente vai estudando, ela é decisiva. Porque a gente interpreta, tem formas diferentes de a gente ver as coisas, de a gente falar com as pessoas. Essas semanas, não sei se é 1 ou 2 semanas atrás, minha filha mais velha foi fazer uma visita na minha casa. Minha filha mais velha mora mais para a região onde a Fernanda mora, aqui em São Paulo. Ela mora em Mauá. E eu moro na região da Pompeia. Para os amigos que estão acompanhando a gente aí, tem uma distância. Tem uma boa distância aí. E ela foi de carro. E aí ela chegou em casa, a gente tinha um carro parado e ela e a família ali, né, do namorado e tal, eles começaram a arrumar esse carro e tá zerinho, assim, bonitinho, e ela foi sozinha. E aí ela ficou com a gente a tarde toda, as irmãs, eu tava ali, aí deu 11 e tanto da noite. Você vai dormir aqui? Não, vou voltar para casa. Voltar para casa? E aí, na hora, eu pensei, como assim voltar para casa? 11 horas? Olha como a gente está aprendendo e está se aprimorando. Eu ainda não tinha vivido essa experiência como mãe, né? Ah, não, vou voltar, mãe. Tranquilo, eu ponho aqui o aplicativo e ele vai me mostrar o caminho. Ok, pôs o aplicativo e lá para as tantas ela mandou a mensagem, tinha chegado em casa, demorou um tanto, é um percurso que demora quase 1 hora de... Demorou 1 hora sem trânsito. Já era... Esse horário é 1 hora. Era mais ou menos isso. E aí eu pensei, nossa, parabéns, filha. Que superação importante e que decisão importante de se reconhecer, de olhar para você como capaz. Não preciso, não é que não preciso de ninguém, mas eu posso, eu consigo, porque eu sou filho de Deus. É uma perspectiva que às vezes a gente acha, nossa, sempre eu estive no comando como mãe, ou como gestor, ou como pai, não importa. Mas, puxa, a vida cresce e a vida floresce, e isso foi uma lição. É muito legal a gente aprender com os eventos da vida, né? É verdade. Você falou de carro, isso foi um aprendizado para mim também. Quando os filhos começam a dirigir, e eu dirijo, você ficar do lado... de ficar quieta, de confiar e de incentivar, em vez de ficar ali apreensiva, né? Também foi desafiador de pensar, né? Porque quando a gente está ali parece que a gente está no comando, né? Uhum. E de deixar ser conduzido pelo outro, de confiar naquilo que você ensinou, né? As fases, quando os filhos começam a ter essa autonomia, né? Da gente confiar naquilo que
em Deus, né? Não, a gente fala, tem gente que fala, confia na educação. Ok, mas é confiar na natureza divina, confiar em Deus e deixar, né? As boas orientações a gente vai dar, elas vão ser compartilhadas naturalmente, porque valores a gente vai compartilhando. É que às vezes o amigo está chegando aqui falando, nossa, esse povo da Seichonoye solta demais, né? Esse povo da Seichonoye tem que segurar um pouco. Mas é que a gente realmente olha, é isso que eu estava assim, querendo que a gente refletisse um pouco nas nossas vivências. Como é que a gente olha para o mundo à nossa volta? Será que eu posso aprender sempre? De verdade, tem experiências e aprendizados em tudo que me cerca, ou eu já sou dono de toda a razão? Eu acho que quando a gente tem 14 anos, talvez a gente seja dono de toda a razão, sei de tudo. Que é o momento, né, de se afirmar ali. Mas a gente precisa amadurecer nesse sentido de perceber que eu e o outro somos um, de que ali também existe o infinito para florescer, né? Com certeza, né? Quando a gente acha que já aprendeu tudo, a gente está se limitando, na verdade, né? Porque eu estou me impedindo de manifestar o infinito que está dentro de mim. Então, não quer dizer que a gente não tenha... Tá, aprendi a dirigir, ok. Mas posso fazer alguma coisa diferente? E aprendizados novos, né? A gente tem uma tendência, aí estou falando da mente material, de quando a gente aprende a fazer a coisa de uma forma, é a mente que a gente aprende na Seichonoye com mente do hábito, de repetir e fazer isso sempre da mesma maneira. Então, se a gente pensar, né, no caminho neurológico do nosso cérebro, da sinapse, ele constrói um caminho mesmo, uma ligação. Então, a tendência, quanto mais você faz esse mesmo caminho, esse mesmo percurso, ele fica reforçado. Então, a tendência vai ser a gente fazer igual. E quanto mais a gente faz igual, mais automático fica, que não tem nada de automático, é um aprendizado danado. Andar, sentar, dirigir, são coisas andar de bicicleta, coisas que a gente fala, é automático. Não foi todo um aprendizado que foi, né, ali grande, elaborado, até que a gente faz tantas vezes que parece automático. E aí dá a sensação de que a gente já sabe tudo sobre aquilo. Isso pode ser em qualquer área, em qualquer assunto, em qualquer tema, né? Você fica com a sensação, eu já sei. E uma coisa nova é trabalhoso. Precisa do empenho, né? Precisa da vontade. Então, a gente viu isso com tecnologia, né? A gente ouve, vira e mexe, aí eu confessando. É mais fácil perguntar para os filhos como faz isso, ou faz isso para mim? É muito mais fácil. Tá com pressa uma vez ou outra? Faz. Mãe, já te expliquei. Não, mas faz aqui para mim. Ok, mas se você parar ali para aprender, faz isso uma vez, faz isso de vez em quando, se permitir aprender, né? É fantástico, porque você está extraindo uma coisa nova. Então, às vezes, sem perceber, a gente se limita, falando, isso não é para mim, isso eu não sei, isso é difícil. Mas a gente está impedindo essa possibilidade de expressar o infinito, né? Então, se é infinito, infinitas possibilidades. A gente tem que pegar esses momentos e essas oportunidades, ou desafios, ou dificuldades, e fala, não, vamos lá, deixa eu ver como que faz isso daqui, né? Posso ter mais interesse por uma coisa do que por outra, mais familiaridade por coisas que a gente vivenciou mais, e aí a gente acaba tendo mais facilidade com aquilo, evidente, né? Mas não quer dizer que a gente não possa aprender. A gente está expandindo a consciência a cada dia. O ser humano ele está em franca expansão da consciência da sua natureza divina e pode aprender e se desenvolver. Você estava falando, eu lembrei da minha mãe, por vivências, né? Quando o meu irmão se formou, eu me realizo no meu filho. Quando eu me formei, eu me realizo em você. Nessas alturas, eu já era preletora da Seichonoye, minha mãe também é preletora da Seichonoye. E aí eu falei, mãe, que papo é esse de eu me realizo em você? Me realizo em você me soa tanto assim, quero fazer faculdade? Eu quero, filha. Então vai fazer.
vai fazer, ai, mas já 30 anos estou fora disso, né? Mas tem o infinito aí, vamos lá, vamos aprimorar. Então, o que nesse momento ficou, claro, 30 anos fora de uma sala de aula, como aluno, tem uma porção de coisas que estão numa caixinha da memória que talvez está bem trancadinha com cadeados. Vamos acessar isso. E aí ela foi fazer cursinho e tal, e se formou também em pedagogia anos depois. Estou abreviando aqui uma história que a gente já trouxe, legal, mas que eu acho que ilustra bem, sabe? Foi oradora da turma dela numa universidade linda, federal, né? Então, assim, é uma coisa muito... É um exemplo de vida para mim que me assim, ratifica o que o ensinamento da Seiichi Noye traz. É sempre o momento. Se você decidir, o momento é agora e é só vai. É verdade. Isso é da decisão, né? Um fato interessante que você descreveu é que nós da Seiichi Noye agradecemos justamente esses desafios que vêm nos alertar para sair dessa caixinha do automático, né? Você estava falando assim, nossa, todos os processos aí de aprendizagem. Você parou para pensar agora? A gente leva, em média, 1 ano para aprender a andar, gente. Né? Hoje a gente faz tão automático, mas a gente leva 1 ano para aprender a andar, né? O que a gente faz em 1 ano? Faz muita coisa, mas a gente levou 1 ano para aprender a andar. E os desafios, eles vêm justamente para a gente expandir a nossa consciência para ser impulsionado a aprimorar, né? E é por isso que dentro da Seiichi Noye a gente aprende bastante em agradecer essas dificuldades, né? Esse sentimento muda tudo, né? A gente fala agradece, o pessoal fala, vou agradecer aquilo que está ruim. Não, gente, não é agradecer porque está ruim, é justamente... Será que o ruim é ruim, né? O que essa situação trouxe? O que está te mostrando? Na hora que a gente está sentindo, está tudo bem. Não gostar, ficar bravo, isso é o sentir daquele momento. Mas a gente parar para refletir, olha, o que eu tenho para aprender com isso? Né? O que essa situação está me mostrando? O que essa oportunidade... Né? Isso é uma oportunidade de quê? Né? O que eu vou fazer com isso agora? Senão a gente fica andando em círculo, né? Quando a gente começa a sentir essa gratidão, aí que a consciência expande. Senão, a gente está mascarando do mesmo jeito. Se for emprego, tive um problema aqui, não gostou, o que a pessoa faz? Sai. Aí, olha que interessante, eu aposto que já aconteceu isso com você. Mudou de emprego, você não foi parar num parecido? Ou encontrou um chefe igual, ou um colega igual... Ou mais desafiador ainda, porque a gente não parou, talvez colocou só para o outro, né? Ai, aquele lugar é ruim, aquela pessoa é isso, aquele, né? Vou sair daqui. Mas eu não refleti, por que eu estou lá? Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha postura? Será que eu tenho que buscar uma coisa diferente? O que eu posso fazer diferente? Se eu não fiz isso, eu não expandi a consciência. Eu troquei. Também já ouvi muito trocar de namorado, de namorada, de parceiro, né? Ai, porque fulano não presta, nanana. Quando vê, gente, mesmo padrão, tudo igual. Porque não refletiu, não mudou, atrai o mesmo tipo de pessoa. Então, isso que você coloca, né, da gente... quando a gente faz essa reflexão, é que a gente consegue se perceber e começar a sentir gratidão. Né? Talvez não por uma atitude, pela concordar com o comportamento da pessoa que foi inadequado, concordar com aquele ambiente que não era adequado, mas gratidão por ter percebido, por ter tido oportunidade. Olha, se eu tive, né, alguma sintonia com aquele lugar, então que eu mudei, que eu percebi, eu já não tenho mais, então aquilo já foi. Né? Então, isso vai fazendo com que a gente expandir a consciência. Né? E aí traz até novos aprendizados que às vezes se efetivam, né? A gente fala no aprendizado formal, de uma busca, de um curso, de alguma coisa, mas do aprendizado também da vivência, né? Daquela experiência. Senão a gente está sendo igual, trocando de personagens, né? Troca ali o personagem, mas as situações se repetem. É por isso que a gente precisa, acho que, afinar a forma de estudar. Vamos pensar no ensinamento da Seiichi Noye. Você trouxe um elemento muito valoroso aqui do ensinamento da Seiichi Noye, que é o elogio, por exemplo. Veio na minha mente, né? Então, você está ali numa situação em que a pessoa teve um comportamento inadequado.
ai, muito obrigado por esse... Não é o agradecer pelo agradecer, não é isso. Não. Né? Tem pessoas que usam até adjetivam o praticante da Seichonoye justamente por conta de não entender o que vem a ser o cerne, por exemplo, do elogio. Você não elogia aquilo que não tem que ser elogiado. Você elogia o que deve ser elogiado. E se seus olhos a gente vê com os olhos de Deus. Vê além do que se manifesta. E o que se manifesta e que está correto, você elogia. O que está ali na execução e que não está bacana, a gente tem a forma correta, a maneira certa de abordar. A questão é como é que a gente se aprimora, né, para perceber todas as nuances e praticar corretamente o ensinamento da Seichonoye, né, Milton? Isso. E o que a Fer falou, né, a questão do sentimento. O sentimento que a gente nutre face aos desafios, face às pessoas, face aos nossos relacionamentos. E é muito importante desse sentimento a gente alimentar. O Supremo Presidente da Seichonoye, o professor Masanobu Taniguchi, em algumas mensagens de anos anteriores, ele falou do espírito de aprimoramento, né? De ter esse espírito de aprimoramento. E dentro da Seichonoye, a gente tem várias formas de se encontrar através de várias atividades, onde a gente pode se alimentar com esse espírito de aprimoramento. Nesse sentido de se aprimorar, como a gente descreveu aqui, vários desafios em várias nuances da nossa vida, às vezes no campo educacional, de professores, às vezes no campo educacional de pais e filhos, no educacional de avós e netos agora, né? No sentido de prosperar, de empreender, de abrir um negócio, de ser um autônomo na sua profissão, ou no sentido de se aprofundar nos estudos da Seichonoye. A gente tem várias atividades que a gente pode elencar aqui e trabalhar um pouquinho de que cada um pode nos trazer, né? Eu já comecei aqui, eu vou falar um pouquinho de uma hashtag Fica a Dica, a primeira do programa de hoje, né? Que é o ciclo de estudos da prosperidade, né? É uma atividade que vou descrever aqui, que é um método de aprendizado sobre os pilares da Seichonoye para serem aplicados na vida pessoal, empresarial e profissional. A gente está provocando vivências também para falar de aprimoramento, para convidar os amigos de fazer esses cursos da Seichonoye, né? A mãe da preletora Yara decidiu fazer um curso, nunca é tarde para fazer um curso, e são cursos maravilhosos, né? Onde nós podemos aplicar, ter uma base espiritual que transforma a vida dos alunos que participam do ciclo de estudos da prosperidade nas questões familiares, emocionais, profissionais, financeiras e pessoais. Tudo aplicado para o seu empreendimento. Então, é uma das formas também da gente poder participar e desempenhar através desse ciclo de estudos da prosperidade. Tem mais cursos aí que a gente pode falar e dar outros hashtag Fica a Dica para os nossos amigos? Claro que tem. A gente tem o módulo também. A gente tem o módulo de estudos da Seichonoye, talvez num caráter um pouco mais geral, né? Também uma formação bastante sistematizada, bem organizadinho, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo preparatório, porque, na verdade, você, além de incentivar a prática da Seichonoye e se aprofundar na doutrina da Seichonoye, os módulos também visam formar novos dirigentes, novas pessoas que querem contribuir, colaborar com a Seichonoye. Nossa, recebi tanto. Aí você está acompanhando a gente, olha que legal, recebi tanto da Seichonoye, quero também retribuir aquilo que me foi dado por Deus através da prática do ensinamento. O módulo é uma oportunidade de você se aprofundar e se tornar, aí, quem sabe, um divulgador da Seichonoye e estudar realmente a doutrina nos seus pilares, 3 pilares fundamentais. É uma oportunidade super bacana. As regionais de todo o Brasil desenvolvem módulo, desenvolvem ciclo e desenvolvem CEV também, certo? Desenvolvem o CEV agora. Então, CEV, né? Eles já estão rindo para mim, porque eu já falo rindo, né, gente? Que eu adoro. Quero dizer que conheci o ciclo da prosperidade, gosto muito. O módulo foi logo que eu cheguei, né, na Seichonoye, quando eu contei, o curso que eu entrei no ano seguinte já foi para o módulo, porque de fato eu queria me aprimorar.
E mesmo para quem já fez, né, Yara? Já vou falar do CEV, gente. Mas para quem já fez o módulo, até mesmo para quem é preletor, é muito legal a gente refazer. Você foi aluna. Eu não fui aluna Foi agora? aluna. Tô falando, gente. Já refiz mais de uma vez. Porque como é sistematizado e você está ali, tem aquele horário, você é direcionado para o que você vai estudar, é diferente. A gente vai revendo, às vezes, eu já estudei isso. Você vai ler de novo, você vai ver. Nossa, eu li isso mesmo. Porque muda a consciência, né? Meus livros são todos grifados, então eu sei que eu li porque está grifado. Às vezes eu escrevi alguma coisa, mas não quer dizer que eu tenha aprendido, né? Então, cada vez que a gente tem se dá a oportunidade de estudar de novo, é diferente, né? Tanto no ciclo como no módulo. Então, refiz o ano passado, vamos ver o que eu vou fazer esse ano. Mas é gostoso da gente... Vai estar lá, é uma hora que você vai deixar para isso, né? Então, para quem não conheceu, para que conhece, para quem já esteve, já faz algum tempo, faz de novo, porque à medida que a gente está falando tanto da expansão da consciência, a gente vai mudando, a forma como a gente aprende é diferente. E é um momento para isso. E aí, então, a gente tem agora, eu vou falar do CEV, Ciclos de Estudos de Educação da Vida. Ele surgiu em 2007, e eu fui aluna pioneira. O cobaia. Programa Histórico Vivências com pioneira do CEV. Cobaia, sei lá, né? A gente brinca que era cobaia, porque o curso de lá para cá, ele foi... À medida que foi acontecendo, foi sendo se aprimorando, né? Com o formato que ele tem hoje, que não está finalizado, que a gente sempre percebe que tem que alinhar. Mas, então, ciclos de estudos de educação da vida... ele é nos moldes assim, de extensão universitária, não necessariamente, é uma opção, né? Ele é chancelado por uma universidade para as pessoas que têm curso superior e um curso aberto para qualquer adepto, né? Aceite ou não para não adeptos, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da educação da vida. Então, a gente fala que é para o educador, mas o educador profissional da educação e o educador que você mencionou. É o pai, é o avô, é o dirigente da Aceite ou não é uma pessoa que entende, né, que a educação transforma. Então, no CEV, a gente aprofunda os 3 pilares, né, do ensinamento da Seichonoye, embasando a nossa visão de educação. E a gente põe a educação da vida em prática. Claro que a gente põe em prática no nosso dia a dia, mas no curso de uma forma sistematizada. Então, no primeiro ano, fazendo esse olhar para nós mesmos. Então, a gente vai estudar a educação da vida, vai estudar, né, o princípio da imagem verdadeira, que é, né, o pilar é o que fundamenta, né, o ensinamento da Seichonoye. E a gente vai, através de projetos em educação da vida, escrever contar a nossa história, escrever o nosso memorial de vida. E nessa escrita, né, a gente vai fazendo essas reflexões. Então, é muito legal. Tem pessoas que no começo acham meio trabalhoso, mas vira prazeroso, né? Você olhar para si mesmo, refletir, às vezes se reconciliar com coisas do passado. E aí a gente vai para o ser útil, né? Que é aplicar a educação da vida no meu contexto, na minha sala de aula, que contei, eu entro no banheiro, como que eu falo com a professora, no meu ambiente. Então, isso acompanhado, né, pelos orientadores, isso, no final, traz um resultado que é um projeto em educação da vida quando a pessoa conclui. Então, eu posso dizer que nesse 2007, a gente está falando do CEV, mas foi um outro... eu estava num outro momento de busca profissional quando apareceu o CEV, e eu estava fazendo um curso assim, bem complicado, bom também na área de neurociência, mas apareceu o CEV também. E aí eu fui ser essa aluna e aí me trouxe muitas respostas, porque pela forma como ele foi organizado e sistematizado. Então, não é que eu não estava lendo Educação da Vida, eu já estava há alguns anos, já tinha feito módulo,
ia prestar exame para preletor, ainda não era, mas o fato de como foi organizado, direcionado para isso, me respondeu muitas coisas e me trouxe muitas respostas, né? Então, por isso, hoje, apaixonada pelo CEV, continuo até hoje, só que agora não como aluna, né? Aqui, na coordenação geral assim, do curso, né? A gente fala com encantamento dessas modalidades de estudo, porque ou fomos alunos, ou também aqui a gente acabou já passando como orientadores de certa forma. Eu também fui aluna do CEV, né? Verdade. Também atuei, fazer o memorial também foi bastante trabalhoso e tudo mais. E também fui aluna do módulo, mais recente também. E também tenho agora na minha mente o desejo, que vai se transformar na decisão, de me inscrever no ciclo, porque quero conhecer quero viver essa experiência de uma outra perspectiva. Então, isso que eu acho que é legal, né? Muito. A gente vai estudando a Seiichi-no-ie, às vezes lendo um livro, às vezes acompanhando um podcast como esse, né? E a gente já vai expandindo a nossa consciência. E eu acredito que, aí vocês contribuam aqui, é preciso, às vezes, a gente mudar a perspectiva para a gente enxergar as coisas de uma outra forma, né? É verdade, é verdade. Acho que foi isso que eu senti quando eu entrei no CEV, né? Que eu falei, nossa, mas onde que estava isso? Estava, só que a perspectiva é diferente, né? Então, isso é muito interessante, a gente se permitir, né? Ou fazer de novo, ou conhecer. Então, já conheço o ensinamento, mas nunca, você acabou de falar, não fiz o ciclo da prosperidade, vou para o ciclo. É fantástico, porque você vai olhar uma abordagem diferente, uma perspectiva diferente, e tudo isso é aprendizado, tudo isso é aprimoramento, né, gente? Cada vez melhor, graças a Deus. Na verdade, a gente fala graças a Deus, porque a gente deixa o Deus do nosso interior guiar a nossa vida e a gente faz. Eu lembrei de um exemplo pessoal, mas é simples. Eu fui buscar um negócio na minha regional e eu fui de bicicleta. E aí eu cheguei de bicicleta e aí eu tirei o capacete, a nossa colaboradora falou, nossa, Yara, essa fala e faz. Eu achei engraçado porque, assim, a gente tem esse olhar na Seiichi-no-ie de tudo é um. Então, a gente retribui para a natureza de forma a impactar menos, a poluir menos, a consumir menos e a cuidar e amar mais daquilo que Deus nos deu. Então, eu pensei, para que eu vou de carro? Eu dar 5 minutos de carro, vou de bicicleta, 12 minutos de bicicleta. E foi tão natural, simples. Né? E eu acho que é assim que tem que ser o nosso viver. Não é só falar, é fazer também, é viver, então é se comprometer. Mas acho que antes de falar de se comprometer, que eu acredito que é um tema importante, vamos retomar a gratidão e vamos agradecer uns amigos aí? Mas antes de agradecer, a gente tem que dar os contatos, porque agora a gente falou tanto, né, dos cursos que a Seiichi-no-ie promove. Como é que eu faço para participar desses cursos? Que agora eu quero participar, eu quero me aprimorar. É muito fácil, inclusive para obter mais informações, é acessar o nosso portal. Faz o seguinte raciocínio. Para você ter mais informações sobre o CEV, você vai pensar no endereço do nosso portal, sni.org.br/CEV. Se você quer mais sobre o ciclo de estudos da prosperidade, sni.org.br/prosperidade. E o módulo de estudos também da mesma forma agora, né, Yara? É isso aí, eu acho que vai ser exatamente isso, /módulo. /módulo, sni.org.br/CEV ou prosperidade ou /módulo. Aí você vai ter mais informações. Agora, para efetivamente se inscrever, você pode descobrir o endereço da Seiichi-no-ie mais próximo de você. Basta encontrar o que nós chamamos aqui de uma sede regional. A sede regional é como se fosse um representante que é a sede principal da sua região, do seu estado, né? Ou da localidade, conforme o tamanho aqui das nossas cidades espalhadas pelo Brasil. E aí, para consultar os endereços, mesmo raciocínio, sni.org.br/
onde encontrar. Onde encontrar? Tá fácil. Então é só buscar que você vai encontrar o endereço da sua regional. Com toda certeza, eles vão dar todo o atendimento e dar informações de como se inscrever em um desses cursos na sua regional. E lá eles vão ter as datas certinhas de quando ocorrem cada um deles, qual que vai ser a frequência, quais são os horários, a taxa de inscrição, a contribuição de inscrição para participar destes cursos, certo? Agora sim, certinho, quer falar de Projeto Prosperidade, vai lá no nosso site. Se você tiver alguma dificuldade, usa a nossa lupa, escreve lá prosperidade, escreve lá educação, escreve lá módulos e o nosso site vai te redirecionar, ó. Vai ser uma oportunidade de realmente aprimoramento grandiosa e mudança de perspectiva. Mas eu quero agradecer. Vamos agradecer os amigos que nos enviam e-mail para snicast@sni.org.br. Pessoal que ficou com dúvida aí dos endereços, quer mandar para esse e-mail também, pode mandar que a gente redireciona para o departamento promotor aí desse curso também, tá? O pessoal que nos escreveu aqui, vamos agradecer então, Yara, quem são eles? Vamos lá, olha, vou ler aqui o Jorge Alberto, a Tânia Cristina, Roseli Alencar, Ana Olívia Marim, Iguinha, Jorge Luiz Bergamini Sai, Tânia Regina Muniz, Luciana Porfírio, Carmen Lúcia Ferreira da Silva, Marta Costa de Oliveira, Adriana Neves de Arruda Silva, Zeniara Degeroni Tognon, Natália Máximo da Hora Furushima, muito obrigado. A gente fica muito feliz aí com o recadinho de vocês. Esses amigos compartilharam suas vivências pelo e-mail snicast@sni.org.br. Mande as suas vivências também. E hoje nós trazemos aqui o pessoal que mandou nos comentários das plataformas de áudio. Tem a caixinha de comentários ali, diga se gostou, compartilhe suas vivências. Tem a Denise que escreveu aqui, ó, fantástico, fez todo sentido para mim, nunca estamos sós, porque Deus mora dentro de nós. Seichonoe, muito obrigada por tanto aprendizado. A Lila Borba, o Cid, o Adriano Ruela, a Maria Kazmierski, enfim, todos eles aqui mandando mensagem nos comentários. Então, várias portas de entrada para nos enviar mensagens, tem um e-mail e tem os comentários aqui. O pessoal do YouTube pode escrever aqui na descrição os seus comentários, compartilhe suas vivências e também na caixa de respostas de comentários na plataforma de áudio onde você acompanha o seu podcast. Várias portas para chegar até nós, hein? É isso. E aí a gente fica muito feliz porque receber a mensagem de vocês, as vivências dos amigos que acompanham a gente, fala, nossa, isso fez sentido para mim, olha, coloquei em prática, fiz a lição, vivi isso, e isso mudou a minha vida, deixa o nosso coração bem mais feliz, de verdade. Então, pode entrar por qualquer uma das portas, certo? Certo, além das portas das presenciais, né? Com toda certeza nós vamos nos encontrar aí, seja no CEB, seja no ciclo de estudo da prosperidade, no módulo de estudos, nos seminários ou nas atividades das suas regionais. É muito bom reencontrar todas as pessoas, conhecer pessoalmente os amigos que nos acompanham aqui no podcast Vivências. Eu falei que a gente ia falar de comprometimento, né, porque é um assunto importante para a gente dar continuidade a essa conversa. E quando eu fui prestar vestibular, já tem aí algum tempo, eu era muito comprometida com a sala de aula. Sempre fui uma aluna bastante comprometida, envolvida. Eu gostava de sentar no MUF, Movimento Unido do Fundão. Mas eu era bem comprometida, realmente, de prestar atenção na aula, porque eu já era uma dirigente também da Seichonoye, com 16 anos, eu já estava atuando realmente na Seichonoye, então tinha uma vida bastante dinâmica. Então, para mim, o espaço da aula era um espaço muito importante. E aí os amigos falavam, imagina, você vai estudando aqui na escola pública, sempre aquela reclamação e aquela caracterização, aí você vai conseguir entrar, você quer entrar em universidade pública? Você está de brincadeira, não vai conseguir. Mas eu estava tão comprometida, primeiro com o ensinamento da Seichonoye, de confiar que eu sou merecedora, que Deus que está dentro de mim vai guiar a minha vida, e o que é meu ninguém vai tirar.
O que é de minha responsabilidade, eu vou fazer. O que depende de mim, eu vou fazer. E Deus vai abrindo as portas para mim. E, na verdade, o pessoal falava, nossa, você não tem nem dó da sua mãe, vai prestar vestibular e vai fazer sua mãe gastar taxa de inscrição. E, no final das contas, deu tudo certo. Tudo certo de verdade. Eu estudei na universidade que eu sonhava, passei nos demais vestibulares, estudando na escola pública, sem fazer cursinho, comprometida com o ensinamento e comprometida com o estudar, com aquele momento da sala de aula. Não era fora dela, era ali na sala de aula. Comprometimento e confiar naquilo que a gente faz a diferença no nosso processo, não faz? Faz total diferença, né? E é importante a gente falar isso e se questionar o quanto a gente está comprometida com as nossas escolhas, né? Porque, às vezes, chegam para a gente, né, alguns alunos ou alguns orientadores dos cursos falando da falta de comprometimento das pessoas. Eu não sei se a palavra certa seria falta de comprometimento. Eu acho que, às vezes, se a gente não está focado, se a gente não está comprometido com o que eu escolhi, eu posso, de repente, começar a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? E não levar, talvez, o curso, não é não levar a sério, mas não se preparar para aquele momento e não aproveitar aquele momento, que é o que você falou. Ela estava comprometida quando eu estava na sala de aula. Então, eu estou ali naquele momento da aula de estar de fato ali. Isso é estar comprometido. Olha, o que eu tenho que ler durante o mês para que eu aproveite o melhor da aula? Não é porque a Yara me pediu, mas, olha, se eu pegar o livro, estudar antes e me informar antes e chegar ali preparada, eu vou aproveitar melhor esse momento? Com certeza. Então, isso é estar comprometido, né? Então, acho que, às vezes, falta, a gente fala, peraí, eu estou comprometida com a minha escolha? A minha escolha foi fazer o ciclo da prosperidade, o CEV, o módulo. Ok, o que eu preciso para isso? Isso é o comprometimento, né? De estar ali naquele... E é simples, né? A aula vai ter quantos minutos, né? Então, eu vou estar ali presente naquele tempo. Daqui a pouco eu olho o celular, daqui a pouco eu respondo. Enquanto eu estou ali, eu estou ali, né? Para a aula do mês seguinte, eu vou ter que ler um texto que, às vezes, é um texto pequeno, ou 2. Mas, se eu deixar para ler 5 minutos antes, não vai dar tempo. Mas, se eu for lendo um pouquinho, eu vou aproveitar melhor. Isso é estar comprometido com as nossas escolhas, né? Então, saber não é complicado, mas eu saber mas o que é que trabalhoso para algumas pessoas. Você fala assim, tem a tarefa, tem que fazer qualquer curso que a gente vai fazer, tem alguma coisa que a gente tem que também entregar, né? Você tem que entregar, seja ler alguma coisa, assistir um vídeo, fazer uma redação, não importa. E aí, é aquilo que você falou, 5 minutos antes estou eu lá fazendo uma redação, estou eu lá enviando... O que tem que enviar? No limite, né, as coisas. E aí, fico eu pensando, é difícil, às vezes, para algumas pessoas se organizar aí nesse perfil. Isso mostra que a pessoa não tem foco, não tem comprometimento? Não necessariamente, né? Às vezes a gente pode interpretar não estar comprometido, mas às vezes não está organizado. E muitas vezes a gente pega muitas coisas ao mesmo tempo para fazer. Então, se a prioridade for por ordem cronológica, vai cair. Então, estou lá na agenda, vou fazer 5 minutos antes, porque eu estou entregando por urgência. Isso acontece no trabalho, isso acontece no estudo. Então, eu não gosto de dizer que é falta de comprometimento, mas é questão da gente se reorganizar, né? E se permitir. Porque, às vezes, você está super interessada no curso. Já conversei com várias pessoas assim, quase desistindo, no caso do CEV, que eu acompanho mais de perto, porque... e era o que a pessoa mais gosta de fazer. Só que ela acabou deixando... outras coisas na frente, porque não estava priorizando ela mesma. Se é a coisa que eu mais gosto de fazer, então eu tenho que estar comprometido com a minha escolha, né? De estar ali. E também entra aí, quando a gente fala de tarefa, eu acho engraçado que entre as nossas experiências, que às vezes estão guardadas na caixinha, como você fala lá da memória, no nosso subconsciente, de experiências que não foram, a gente não interpretou como agradável. Então, quando você fala tem tarefa, a mente já fala assim, não.
Mas se você teve uma experiência boa, você já fica animado. Fala, ai, que legal, vai ter tarefa. Então, também tem muito do que a gente traz inconscientemente. Então, fica a dica. Se eu te falar, vamos fazer uma tarefa, você fez essa cara de não, pensa bem. Isso aconteceu comigo, quando eu lembro que o diretor falou no final da aula. Então, agora a gente vai fazer uma redação sobre... Eu falei, não, redação agora, já estou cansada, ainda vou ter que escrever. Eu fui tão espontânea. E eu penso, nossa, eu faço isso com os outros agora. Mas é quando você vai mudando e vendo por outra perspectiva. E isso precisa estar comprometido para a gente ver por outra perspectiva. Senão, vira mais uma coisa. Se virou mais uma coisa, mais um problema, mais uma tarefa, mais uma coisa, e está pesado, é porque eu não estou, me organizando, e outra, talvez eu não estou priorizando, não estou comprometida com a minha escolha, né? E aí parece que a gente não tem comprometimento. Mas depende da gente, tem que... não é enfrentar, gente, mas é o trabalhoso. Né? Você tem que perceber que através daquilo que às vezes dá trabalho, e é muito mais prazeroso no final, porque você ficou ali empenhado, né? E você vai sentir esse resultado. Mudar o sentimento que você Muda disse. O sentir, Muda né? O sentir, né? Com o espírito de se aprimorar. Exatamente. Você falou eu me lembrei da minha experiência de módulo de estudos, que eu estava com uma perspectiva diferente, acostumado muito às atividades da reunião de associação local, onde vai lá, senta, faz as práticas, assiste uma palestra. E aí, quando eu fui fazer o módulo de estudos falando da redação, que lá a gente faz uma redação, assustou, né? falei assim, mas até aqui? Exatamente. Aqui vou ter redação? Mas, ao mesmo tempo... Quando você realiza redação, e no caso do CEV, quando realiza o memorial, no caso do ciclo de estudos da prosperidade... Ih, tô dando spoiler, hein? A gente faz o projeto Prosperidade, a gente vai escrever, mas a gente vai, o que você falou, vai dedicar um tempo para si. E vai mexer com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, para refletir sobre isso e mudar questões até comportamentais, atitudes mentais, para se aprimorar e ficar... cada vez melhor. É verdade, né? É verdade. É interessantíssimo. É interessante você olhar, por exemplo, spoiler, né? O projeto Prosperidade, que você tenha o registro das tarefas que você faz, das orações, da pontuação que tem lá. Bom, se você quiser saber, você vai ter que olhar. Mas assim, de você falar, puxa, perfis aqui 1000. Amanhã, perfis 1.200, depois 1.300, olhando ali naquela brincadeira, mensurando, e é mensurar não por ganhar estrelinhas e tirar nota X, não é isso, mas é para você perceber o seu aprimoramento, a sua evolução e o seu comprometimento com os seus objetivos, com o ponto de chegada, né? Para onde você quer chegar na sua vida. É verdade. É muito interessante isso. O Miltinho, diretor Milton, comentou agora do módulo, eu me lembro de uma pessoa que chegou assim e falou assim, eu acho que eu não vou fazer o curso, não, porque eu pensei que eu ia vir aqui, sentar e ouvir uma palestra. Aí a gente vai conversando, o que ela esperava, né? Qual que é a diferença ouvir a palestra e aqui você vai... estar presente, vai discutir o que você leu, vai construir esse conhecimento, vai fazer. Então, a pessoa tem que estar, de fato, comprometida com o que eu escolhi, né? Porque se for uma coisa passiva, que eu ainda estou ali naquela mente que eu vou receber de fora, eu quero só sentar e ouvir. E eu vou embora e ok. Agora, quando a gente está com esse desejo, né, de fazer diferente, de expandir, que a gente chama, né, que é, de fato, expandir a consciência, mas às vezes a gente está buscando, não dá esse nome, mas está nessa busca, aí você vai fazer. Né? E você vai sentir, apesar de ter trabalho, de às vezes enfrentar uma dificuldade inicial da escrita, no caso, né, da redação, que eu falei, você vai sentir prazer no final, você vai ficar feliz. Né? Quando vê a soma lá, olha o que eu já consegui fazer. Quando você vê a entrega, quando vê o resultado de um projeto que foi aplicado, né? Ou do projeto Prosperidade lá sendo conquistado, as coisas que você colocou ali, tudo isso vira muito prazeroso. E incentiva você a fazer mais. Né? Então, vencer esse primeiro momento ali é o estar comprometido. Né? Degrau. Persistir. Esse degrau, persistir. Né? Persistir.
E ainda porque ele leva um determinado tempo, né? Exatamente. O módulo de estudos tem 4 anos que a gente pode se desenvolver através disso. É importante essa persistência. O amigo que está nos ouvindo, terminou o ano de 2023, o módulo 1, é hora de persistir e tomar nova decisão para realizar o módulo 2, o aluno que fez o 3 ir para o 4, enfim. E aquele que vai para o 4... recomeçar, porque os estudos da Seiichi Noe dá uma outra percepção fazendo o mesmo curso, né? É isso, muito e também, dinâmico, né? se quiser conhecer um novo, como eu trouxe como exemplo, é isso. Eu acho que o importante mesmo vamos voltar para o começo. É o ciclo. É o ciclo, a gente vai sempre buscando, porque a gente vai expandindo a consciência e vai se comprometendo cada vez mais com a nossa natureza divina, com a manifestação da nossa natureza divina. E a gente está falando aqui de modelos de estudo, de aprimoramento, mas isso é em todas as esferas da vida. Verdade. Né? Vou voltar no exemplo da minha filha. Imagina, ela dirigindo. Talvez o carro tenha morrido umas tantas vezes, mas não desistiu. Né? Persistiu, foi lá, ligou o carro de novo e tá tudo bem, vamos pôr a primeira, não achei ainda, mas vamos de novo, mais uma vez, até isso se tornar, como a leitora Fernanda trouxe pra gente, uma sinapse natural, hábito, né? Já faz parte de nós e a gente já vive isso com espontaneidade, certo? Com toda certeza. Então agora, penso eu, que a gente podia propor para o pessoal, já que a gente está falando de estudo, dá uma coceirinha de tarefa de casa. Hora o pessoal chama de call to action. O nosso convite é para os amigos participarem aqui das atividades que a gente propôs, dos cursos que nós descrevemos aqui, tenha essa participação, mas ao mesmo tempo de conhecer uma associação local com esse espírito de aprimoramento. Então, participar das nossas atividades de uma associação local com espírito de aprimoramento é chegar na associação local, conhecer as pessoas que estão lá, identifica dentro da associação local qual que é o presidente daquela reunião, o responsável, o coordenador daquela reunião e auxilie nas atividades daquela associação local. Porque, com toda certeza, como palco da associação local e a gente toma a decisão de doar o nosso amor lá, nós iremos nos desenvolver através da atividade da associação local. Eu comecei lá, fazendo uma apresentação na associação local e olha só, uma pessoa totalmente tímida, hoje tem um microfone aqui na frente para enfrentar todo o programa. Foi através das atividades da associação local com esse espírito de aprimoramento. Essa é a tarefa para os amigos. Procure a associação local sni.org.br/onde encontrar. Conheçam as pessoas de lá e procure o responsável e fala, olha, eu quero auxiliar aqui na atividade da associação local. E aí ele vai te dar as coordenadas de como você pode manifestar o seu amor, também de uma maneira ali, quem sabe, sistematizada. Que assim seja, que a gente possa se encontrar na associação. Leitora Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer, foi uma delícia trocar aqui as nossas vivências, dava para a gente falar horas, né? Com toda certeza. Muito bom. Muito obrigada aos amigos que nos acompanharam. Esse foi o episódio 34, Aprimoramento. A gente se vê no episódio 35. Tchau, tchau. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEEV. O CEEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida,
o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma, porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, né, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, né, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!